Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Hoje vai ser um pouquinho diferente, vai aparecer mais as minhas mãos aí para vocês, tá bom? Porque hoje eu estou sozinha, então eu vou explicar direto lá na tela, tá bom? Um bom dia, que o nosso dia seja cheio de aprendizado, tá bom? Então vamos lá. Aula passada nós aprendemos sobre classe de bilhões e milhões, né? E através dela nós falamos sobre valor posicional, valor absoluto, valor relativo, decomposição. E agora nós vamos falar sobre arredondamento de números, tá bom? O número 2.902.927 refere-se à população de Salvador e está escrito com todas as suas ordens, ou seja, na escrita convencional. Para facilitar a sua leitura, podemos usar regras de arredondamento e deixá-lo na escrita simplificada. Então, pessoal, quando eu escrevo um número completo, assim, com todas as ordens, ele está escrito na sua forma convencional, do jeito tradicional. Mas existe uma maneira que chama escrita simplificada. Para que serve ela? Eu falei dela um pouquinho no ano passado para vocês no quarto ano, que é uma escrita que eu uso mais para jornais, né? É uma escrita que eu uso no noticiário. Por quê? Porque facilita a compreensão, a leitura, tá bom? Para isso, devemos determinar a ordem em que desejamos fazer o arredondamento. Por exemplo, se arredondarmos esse número para a ordem da unidade de milhão, ou seja, a sétima ordem, teremos aproximadamente 3 milhões. Como isso, professora? Para fazer esses arredondamentos, eu tenho duas regrinhas que eu preciso seguir. A primeira, eu preciso saber... Opa, pegou aí? A primeira, eu preciso saber qual é o número que eu vou arredondar. No caso aqui, ele já me falou, ele vai falar unidade de milhão. Se é a unidade de milhão, é o número 2, tá vendo aqui, ó? Número 2, unidade de milhão. É o número da sétima ordem. Então, eu me concentro nele, é o 2. Aí, em seguida, proceda da seguinte maneira. Se o algarismo da ordem posterior, ou seja, o número que vem depois dele, no caso aqui, ó, é o 9, né? Ó, é o 9, tá bom? No caso aqui é o 9. Então, eu vou me concentrar nesse número e ver quem vem depois. No caso dele é o 9. Se esse número for entre 0 e 4, 0, 1, 2, 3 ou 4, eu irei o quê? Manter esse número. Se aqui fosse 0, 1, 2, 3 ou 4 no lugar do 9, o 2 permaneceria o mesmo. Mas, se o algarismo da ordem posterior, a que pretende arredondar, que no caso é o milhão aqui, for 5, 6, 7, 8 ou 9, altere o algarismo que deseja arredondar, acrescentando uma unidade dessa ordem. Então, nesse caso, por que ficou 3 milhões? Porque o 9 era maior que 5, né? Maior que 5. Então, o 2 passa a ser 3. Por quê? Porque 2.902.927 é mais próximo do 3 milhões do que o 2 milhões. Então, eu arredondo esse número, transformo ele ou não, dependendo quem vem antes, e os demais números todos se tornam zero, tá bom? Então, como eu leio? Aproximadamente 3 milhões, porque não é um número exato, é aproximado, tá bom? Aí, tem dois exemplinhos na apostila de vocês. Olha aqui, ó. Se o número fosse 1439 e eu fosse arredondar a ordem das centenas, quem está na centena? O 4. E quem vem antes do 4? O 3. Se é o 3,
o 4 vai permanecer igual. Por quê? Porque é menor que 5. Se é menor que 5, o 4 permanece o mesmo e os demais se tornam zero. Então, nós falamos que é aproximadamente 1.400, pois o algarismo posterior a 4 é 3. Além disso, 1.439 está mais próximo de 1.400 do que de 1.500, ok? Tem um outro exemplo aqui, ó. Nesse caso, nós vamos arredondar a ordem da unidade de milhar, que é o 3, certo? Nesse 3, o número que vem depois, vamos olhar para ele, é o 7. O número que vem depois é o 7, então 7 é maior que 5. Se é maior que 5, lembrando que todo número que é 5 ou maior que 5, o número que eu estou observando, ele vai aumentar. Então, o 3 vai se tornar 4. E nós falamos que é aproximadamente 4.000, ok? E é importante lembrar que o número 3.725 está mais próximo de 4.000 do que de 3.000, ok? Então, vamos às atividades. Qualquer dúvida, pessoal, volta o videozinho. Vê de novo, tá bom? É importante vocês verem o vídeo com bastante calma, sem pular. Observe o quadro da página seguinte. A população estimada das 5 maiores cidades do estado da Bahia, segundo o IBGE em julho de 2014, né? IBGE, vocês já sabem que o instituto que faz pesquisas sobre a vida e a população brasileira. Então, ó, você sabia que o IBGE tem um site voltado para estudantes como você? Então, ó, interessados, entrem aí no site do IBGE para dar uma olhadinha nos dados. Eu já entrei uma vez com vocês, quando vocês estavam no 3º ano, eu entrei no site do IBGE com vocês. Lembra que a professora Albany, quem estava aí, eu entrei. Depois, nós vamos para o quadro, então. O que vocês vão fazer aqui no quadro? Olha lá, tem o nome das cidades e a população nelas, certo? Vocês vão fazer 2 arredondamentos. O primeiro arredondamento, você vai olhar para centenas. Centena simples, ó. Então, é o número da 3ª ordem. Eu vou pegar ele, vou olhar quem vem antes, certo? Nesse caso aqui, o 9 é o número da centena. Quem vem antes é o 2, certo? Se é o 2, eu não vou mudar esse 9, ele permanece o mesmo, porque 2 é menor que 5. Então, como que vai ficar esse número, pessoal? Eu repito até chegar no 9, mantenho o 9 e os 2 últimos números aqui vão se tornar 0, certo? Quem vem depois se torna 0 e quem vem antes permanece igual. E ele vai ser analisado, se vai aumentar ou diminuir. Arredondamento para unidade de milhar. Quem está aqui na unidade de milhar? Ó, 2, 2, 0, 1, 8. O que eu vou fazer? 2 aqui, ó, no mesmo número, só que agora unidade de milhar. Quem vem antes? É o 9. 9 é maior que 5. Se é 5 ou maior que 5, o número que eu estou analisando, que no caso aqui é a unidade de milhar 2, vai aumentar. Então, eu vou repetir, 2, 9, 0. Esse 2 eu já sei que vai aumentar, então vai ficar 2.903.000, porque aqui passa a ser 0. E esse número eu vou colocar aqui, 2.903.000, certo? E assim por diante nas outras cidades, tá bom? Número 2. Considere o número que representava em 2005 a população brasileira. Então, olha lá, ó, 184.575.201.
Arredonde esse número para a centena de milhar. Então, primeiro você vai achar quem aqui é a centena de milhar, certo? Então, vai pegar, no caso aqui, é o 5. Quem vem antes? O 7. E aí você vai ver, é maior ou menor que 5? O 5, então, vai mudar ou vai permanecer o mesmo? E o que vem depois dele, todos se tornam 0, ok? Depois, considere o número que representava em 2015, 10 anos depois. Lembrando que vocês sabem que o IBGE faz uma pesquisa a cada 10 anos da população brasileira e como que está a vida dos brasileiros, né? A população era de 204 milhões de habitantes, né? Olha lá então, arredonde esse número para centena de milhão e escreva-o na escrita simplificada. Então, olha lá, ó, 204 milhões. Vamos ver então, o que nós estamos pedindo para analisar é a centena de milhão. Então, olha aqui, ó, centena de milhão, que é o número 2. Quem vem antes? É o 0. Se é 0, o 2 aumenta um número ou permanece o mesmo? Se ele aumentar, vocês vão aumentar. Se ele permanecer o mesmo, vocês vão permanecer o mesmo. E o restante todo que vem depois dele, vocês substituem por 0. Tá bom? Que no caso aí são os milhões. Com os dados arredondados, calcule de quanto foi o aumento da população brasileira entre os anos de 2005 e 2015. Escreva esse número por extenso, por escrita, letra, tá bom? Então, qual a diferença? Qual foi o aumento, né? A diferença entre as populações de 2005, que é 184.572.201, para 204 milhões. Então, vai ver a diferença e vai ver o resultado, vai escrever aqui por extenso, tá bom? Aqui, ó, tem uma indicação de livro. Você gosta de resolver enigmas? Os 3 contos africanos. Pessoal, eu já li 2 contos desse livro, tá? E eles são muito legais, muito interessantes. São contos de adivinhação, tá? Então, aí tá indicado. Eu li 2 contos desse livro já, são 3, mas eu li apenas 2. Li fora do livro os contos, mas são contos super legais. Eu li esse aqui, ó, 3 mercadorias muito estranhas e as 3 moedas de ouro. Foram os 2 que eu li. São muito legais e eu indico para vocês, tá bom? Quem tiver aí possibilidade de ler, vai gostar. E o Em Casa? O Em Casa, na semana passada... semana passada não, né? Segunda-feira. Aí eu já pulando a semana. Eu dei o número 1 e o número 2, tá bom? O número 3 e o número 4 vai ser dessa semana, tá bom? Então, a tarefa, aqui ó, número 1 e número 2, eu vou fazer a correção depois que eu acabar de explicar, tá bom? E número 3, desculpe, e a número 4, eu vou explicar agora o que vocês vão fazer. A número 3, muito simples, foi a atividade que vocês fizeram na segunda-feira. Vai ver o número em negrito, que é o número que está mais escuro, vai dar o valor relativo, que depende da posição que ele está, e o valor absoluto, que é o número do algarismo mesmo, que no caso aqui, se é 3, vai ser 3, tá bom? Depois, na número 4, veja o crescimento da população brasileira segundo o IBGE e complete o quadro com arredondamento. Então, aqui tem o ano e quantidade de população, quantidade da população brasileira. E isso tem de 1890 até 2015, de 10 em 10 anos.
que vocês vão fazer? Vai fazer o arredondamento de todos esses números na unidade de milhão, certo? Na unidade de milhão. Então, vai identificar qual é a unidade de milhão desses números e fazer o arredondamento, tá bom? Lembrando que o número que foi arredondado, o que vem depois, todos se tornam zero, tá bom? No caso aqui, o primeiro, unidade de milhão, é o 4. O que vem antes é o 3, então o 4 não vai mudar, porque 3 é menor que 5. Então, vai ficar 14, porque quem vem antes continua. Então, 14 milhões. Aqui tudo se torna zero, ok? Certo? Então, agora, eu vou fazer a correção com vocês da tarefa da segunda-feira, tá bom? Aí, pessoal, então, o quadro que vocês tinham que colocar os números que apareciam nas afirmações. Então, o primeiro número, 5 milhões, tá vendo? Igual eu falei pra vocês, sempre começa da unidade para as demais. Porque se eu começar ao contrário, o número vai ficar incorreto. 5 milhões, 10 milhões, 7.500, 1.800... 7 bilhões 200 mil, 204 milhões e 60 milhões, tá bom? Então, esse é o quadro. Vou deixar aí mais um pouquinho para vocês verem e corrigirem. Aí, depois, letra B. Era para escrever por extenso, tá bom? Eu vou até aumentar mais um pouquinho para vocês corrigirem também as escritas, tá bom? Porque às vezes, o que acontece? Acaba escrevendo uma palavrinha ou outra errada, então façam a correção aí, tá bom? Olha lá, ó. 5 milhões, 10 milhões, 7.500, 1.800, se escreveu 1.800 também eu considero. 7 bilhões e 200 milhões, 204 milhões e 70 milhões, tá bom? Aí depois, vamos voltar aqui. Aí depois, tinha quantas classes, né? Tem um número. O número... Deixa eu pegar aqui na minha apostila. O número 7.500. Algumas crianças colocou que ele tinha uma classe. Por que que não é uma? Mesmo que a classe está incompleta, não tendo todas as ordens, eu a considero. Então, ele tem 2 classes e 4 ordens, tá? Ele tem o número 7 bilhões, 200 milhões, tem quantas classes e quantas ordens? Então, ele tem 4 classes, mesmo que não esteja completas, e 10 ordens, tá bom? Depois, vocês tinham que colocar o antecessor e o sucessor imediato, certo? Então, olha aí, vou até aumentar um pouquinho aqui o quadro. Olha lá, ó. Antecessor e sucessor imediato. De 3 milhões e 500 mil. Antecessor, 3.499.999. Sucessor, 3.500.000 e 1. Lembra? Eu subtraio 1 e eu adiciono 1. 2.750.000, 2.749.999. 2.750.000 e 1. De 9 milhões, 8.999.999. E sucessor, 9 milhões e 1. De 6 milhões, 100.000 e 10. 6 milhões, 100.000 e 9. Essa foi um pouquinho mais fácil, né? E o
sucessor 6.100.011, tá bom? De 890.100, 890.099, porque 100 tira 1, 99. E o sucessor 890.101, tá bom? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida eu estarei à disposição, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, mas estou lá à disposição se vocês precisarem. Beijo, fica com Deus, tchau, tchau!